Enfim, boa noite a todos, o pessoal está chegando. Se alguém não estiver me vendo ou me ouvindo, gente, comenta aí, por favor, que aí eu saio e entro de novo. Porque o Daniel falou que está me vendo e está me ouvindo, eu não estou me vendo. Então, tem muita live acontecendo, né? Imagino eu. O Bunhê, hoje é dia de Ogum, de São Jorge. E é também Dia Mundial do Livro, do Direito de Autor, né? Organizado pela Unesco, para promover a leitura, a publicação de livros e a proteção de direitos autorais. A gente está aqui nessa live para conversar um pouquinho com vocês sobre publicação, sobre como identificar se o seu original está pronto para se tornar um livro. Eu sou Débora do Nascimento, sou escritora, editora da Oriki, junto com Daniel Brasil, essa pessoa que está aqui em cima. Eu não consigo ver o que eu estou fazendo, gente. É mó estranho isso. Mas vamos que vamos. Eu estou aqui no perfil da Literatura de Gaveta. Para quem não conhece, a Literatura de Gaveta é um projeto de literatura de estímulo à escrita, à publicação de autores, que eu e Daniel tocamos, está um pouco parado. A galera que está recebendo notificação da live pela Literatura de Gaveta deve estar até estranhando, porque a gente está meio sumido desse perfil. Eu entrei agora para poder conectar na live e vi que tinha algumas mensagens lá no direct. Eu vou responder quando acabar a live. A gente não tive como gerenciar tantas contas, meu celular teve alguns probleminhas, então eu desconectei e aí a gente ficou sem ser percebido. Bom, a Literatura de Gaveta começou em 2015. A gente tem um site que ainda está em funcionamento, embora não esteja mais com domínio. O link eu acho que está aqui no perfil da Literatura de Gaveta, se não tiver depois eu coloco. E a gente publicava poemas no site de autores que não eram publicados, em sua maioria, e ilustrações também, tem muitas ilustrações originais de Carl Luiz. E esse projeto, ele desembocou na Oriki Editora, porque a gente compreendeu que era possível que, como literatura de gaveta, né, esse nome Literatura de Gaveta, enquanto editora, pudesse causar alguns mal entendidos, né? A gente tem uma preocupação com a qualidade literária, com o trabalho dos textos, e a gente sabe que o mercado editorial é cruel, racista, excludente. A gente criou a editora para publicar pessoas que não são ouvidas e aceitas pelo mercado editorial formal, e então a gente resolveu colocar um outro nome, para que não parecesse que qualquer coisa que saia da gaveta sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de trabalho, seja considerado livro. Não sei se eu me fiz entender, Daniel, se quiser ajudar aqui, porque ando com uns problemas de comunicação e de expressão, dada esse tempo sem falar com outros seres humanos, a não ser via recursos virtuais. Eu gosto de escrever mais do que de falar, então às vezes quando eu falo trunca alguma coisa, né? Vou pedir para vocês, quem puder, dar uma curtida aí na live, que é para poder aumentar o alcance dela. Descobri essa semana uma maravilhosa Ivanilma Gama, então se vocês puderem dar uma curtida para a galera ver que está rolando live, vai ser legal. Daniel, se apresenta. Daniel, escritor, editor e muitas coisas mais. Boa noite. Eu sou Daniel Brasil, sou escritor e editor na Oriki. Rapidinho, tá dando um eco aqui, só um minuto. Tá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá. É isso, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como preparar o seu original para ele se tornar um livro, né? Enfim, a gente preparou algumas coisas aqui. Vocês podem enviar perguntas, se vocês quiserem, dúvidas, qualquer coisa que a gente vai respondendo. Estou só abrindo meu roteirinho aqui.
Daniel é editor, é também escritor, né, de 4 livros, algumas coletâneas. O livro dele solo está saindo agora. Eu não sei se dá para ver, porque eu não estou vendo o que vocês estão vendo, então eu estou tentando. Esses outros 4 a gente está vendo os sem livros. participação dele. Rapaz, não E peguei. eu também sou coautora no Favela em Mim, que é esse aqui. E no Vértice, que eu não peguei, porque eu estou com esse problema sério de esquecer algum livro. Tem esse aqui, foi publicado pela Malê em 2019. A gente tem alguns escritos, para quem não sabe, a Oriki Editora tem uma conta no Medium. A gente pode também estar um pouquinho desatualizado, mas tem algumas coisas interessantes. Tanto tem ficção como tem não ficção. Tem alguns ensaios sobre processos de escrita, elaboração, criação de personagem. E eu não me lembro mais, tem mais alguma coisa sobre escrita. A gente vai voltar a alimentar em breve. Mas se vocês tiverem ideias, né, e sobre temas que vocês queiram que a gente escreva, podem mandar. E a editora também tem um site, né, eu falei do site da Literatura de Gaveta, também tem um site que é o www.oriki.com.br. Né, lá você encontra os livros para venda, os nossos livros que já são publicados, o Roleta e o Favela. Valeu, Daniel. O Roleta e o Favela. E informações sobre a editora. Cláudia Marques falou para botar o livro na direção do meu rosto, assim? Esse é o Vértice e esse é o Favela. Esse é o Roleta, que é da Oriki Editora. Marlon tá falando, Marlon também é parceiro da gente, de corres literários, né? Falou que está usando o Medium nas últimas semanas e está adorando. É uma plataforma bem interessante, a gente não tem conseguido alimentar, porque a gente estava trabalhando muito na publicação dos livros, né, em montar a editora. Então, aí a gente acabou, enfim, a gente vai voltar a alimentar, mas vamos fazer uma coisa de cada vez, né? A gente está com uma chamada aberta, uma chamada pública para originais, para envio de originais para publicação, né? E essa chamada vai até o dia 3 de maio, 3 ou 4 de maio, agora me fugiu. Daniel, tem essa informação aí? Não sei. Vou abrir aqui. Daqui a pouco a gente fala para vocês, está no feed lá, tem o edital, está no site também, no www.oriki.com.br/edital. E aí vocês podem ver lá, tem os regulamentos, né? Tem o regulamento, as regras. Essa chamada é para ficção, tá? A gente aceita originais, né? Em outros momentos, a gente está aberto para uma conversa sempre, mas a gente abriu essa chamada de ficção porque a gente sabe que existem muitas barreiras em relação à publicação, especialmente do público com que dos tipos de escritores que a gente trabalha, né? Autores negros, mulheres, em especial mulheres negras, população LGBTQ+, população favelada, enfim. Pessoas que já ouviram muitas críticas e muitos desestímulos ao seu processo de escrita. Então a gente resolveu abrir essa chamada para originais de ficção, para que as pessoas se sentissem estimuladas a reunir os seus escritos, né, trabalhar nessa reunião dos escritos e mandar para a gente. E a gente vai avaliar, vai conversar, enfim, daí a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Acho que é isso. Eu ia falar alguma coisa, mas eu perdi. Daniel, quer começar sobre preparação de original e verificação de original da publicação? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre como a gente tem certeza de que o nosso original está pronto e que ele pode ser submetido a uma editora, né? Seja ela a Oriki Editora, preferencialmente, ou a qualquer outra editora, né? E a gente vai falar um pouco isso também, assim, sobre como escolher o lugar para onde enviar, que isso às vezes é fundamental. Às vezes às vezes as pessoas têm
seus originais recusados, não porque eles não são bons, mas porque as pessoas estão submetendo para as editoras erradas, né? Não sei se errado é o termo mais adequado, mas às vezes o original ele cabe muito bem com a linha editorial de uma determinada editora e não daquelas para as quais a gente está submetendo. E a gente precisa ter isso. Eu acho que isso aí é um bom começo para esse papo, né? Entender para onde a gente está enviando o nosso texto. Às vezes a gente quer muito publicar um texto por uma determinada editora, porque a gente gosta muito daquela editora, porque ela publica autores que a gente gosta muito, e aí seria ótimo a gente ter o nosso livro também no catálogo daquela editora. Mas, de repente, aquela editora não é a editora ideal para o seu livro, por uma série de razões, né? A primeira delas pode ser porque, simplesmente, essa editora pode estar com uma quantidade de originais muito grande e o seu vai ficar lá no final da fila e, principalmente, se não tiver um nome, infelizmente, você não vai ser olhado. Outra coisa porque, às vezes, a gente... o tipo de literatura que a gente faz, não necessariamente ele encaixa, né, como eu falei, no perfil editorial das editoras. Então, uma coisa fundamental antes da gente submeter um original é verificar o perfil dessa editora, é ler os livros dessas editoras, né, e aí qualquer editora, mas não só os livros das pessoas conhecidas, né, das pessoas que têm nome. Porque às vezes você pega lá um outro nome mais conhecido e tal, que está no catálogo daquela editora, você lê aquilo ali que está circulando e tal, mas tem aquele autor que ninguém nunca ouviu falar, que também foi publicado por aquela editora. Às vezes é importante pegar esse livro, né? Porque se uma pessoa que publicou um livro, uma pessoa que não tem nome, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, conseguiu publicar naquela editora, o que será que essa pessoa está escrevendo? Tá? E aí eu estou falando isso, não é para você fazer como ela, não é para copiar essa pessoa, mas para entender o que está interessando para essa editora publicar. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, principal. Eu inverti a ordem aqui da pauta, não estranho não. Não tem problema não. Ordem não, a ordem é nossa. Eu separei umas coisas engraçadas para mostrar. Tem a ver com isso, mostra logo. Não tem não. Mais pra frente. Uma das coisas fundamentais que eu penso assim, que a gente precisa entender ao olhar para o livro. Primeira coisa, né? Aí eu já vou falar logo o que eu acho que precisa ser dito. Existe muito uma fetichização e uma glamorização do livro, né? Então as pessoas às vezes querem publicar um livro, né? Mas essa vontade de publicar um livro, né, de ter um livro publicado, acaba causando uma certa ansiedade. Então às vezes a pessoa dá o ponto final no livro e já quer logo submeter a publicação. Só que tem alguns outros processos aí, antes de submeter esse livro à publicação, que precisam ser seguidos. O primeiro deles, que eu falo sempre, eu insisto sempre, as pessoas que, enfim, que com quem eu já conversei, os livros com quem os livros que eu já editei, né, tem um históricozinho aí de editar textos e livros, desde a literatura de gaveta, que a Débora falou, e uns outros projetos que eu participei. Sempre tem um problema, eu sempre insisto em falar sobre o descanso do texto. Isso é fundamental. Assim, terminou de escrever, não tenta publicar logo. Terminou de escrever, deixa o livro guardado num canto, enfia ele na gaveta, esquece a existência dele. Deixa ele lá. Depois de um tempo você volta e relê. Porque aí, quando a gente faz esse exercício de reler, algum tempo depois, a gente percebe que tem coisas ali que às vezes só faz sentido no momento que você escreveu. Tive uma ideia ótima, nossa, esse verso aqui é maravilhoso, essa frase aqui, esse parágrafo é lindo. Nossa, isso aqui é a parte que vai tornar o meu livro uma obra-prima. Um mês depois você lê aquilo e você pensa, mas o que é isso que eu escrevi? Não faz o menor sentido, sabe? E aí você faz o quê? O processo da edição do próprio autor. Você vai lá e corta. Isso é uma coisa que é fundamental. Não tem que ter pena de cortar.
tá? Pegou o livro, tem lá, você escreveu 200 páginas. Se você escreveu 200 páginas em um ano, então, cara, dificilmente esse livro vai estar bom. Escreveu 200 páginas em um ano, transforma essas 200 páginas em 50. Pode discordar. Por quê? Porque o exercício de cortar é fundamental, porque às vezes a gente se apega a coisas que não necessariamente são fundamentais para aquela história que está sendo contada. Às vezes a gente tem uma frase de efeito, né? Um grande finale. O poema tem muito isso, né? Aquele grande finale, aqueles 2 versos que, nossa, fechou... Isso é uma alfinetada. Isso aí é uma alfinetada que eu sei. Fechou com corta, porque nem sempre isso é importante. Às vezes é só firula. Então, assim, nem sempre é funcional. Nem sempre. E é uma coisa que a gente aprende isso na escola, né? Tem formas de escrever e tal, enfim, mas isso depois a gente fala. Fala aí, você discordou de alguma coisa? Não, eu acho que é possível que se escreva 200 páginas em um ano e esteja bom. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito prolixa. E aí, tem muita coisa normalmente que pode ser cortada. Assim, descansar o texto foi uma das coisas que eu aprendi com o Daniel, porque, na verdade, eu sempre escrevi com muito apego, né? Eu escrevo para me expressar, para colocar para fora alguma coisa. E eu já entendi que essa escrita é uma escrita que eu não preciso e não quero publicizar, uma escrita terapêutica minha própria, tá? Isso é até um outro papo que a gente pode depois conversar. Inclusive, eu convidei a Lawrence para a gente ter um papo sobre isso, mas, enfim, é uma outra história. Cada um faz o que quiser, não é impossível publicar isso, né? Tem escritas autobiográficas ótimas, as minhas não são, elas são catárticas e são bregas. Bregas no seguinte sentido, vou mostrar para vocês. Eu não sei se mais alguém tem, mas na década de pessoal ali que nem eu, que foi criança ali na década de 90, né? Tem uma galera do início de 2000 que ainda pegou isso. Tinha uns bagulho que é isso aqui, ó. Chamava caderno de poesia. A gente pegava um raio de um caderninho e copiava um monte de poesia ruim a beça. Então, assim, muitas das coisas que pra mim são catárticas tem muita relação com essa infância nesses negocinhos. Tinha música, letra de música. Então, assim, letra de música Sandy Júnior, letra de música pagode, aqueles bem dramáticos. Então, assim. E aí, isso às vezes sai quando eu quero vomitar alguma coisa, né? E eu acho ruim, tá? É ruim porque é uns negocinhos assim, gente. Tipo, a lua pediu ao sol uma fita com 2 laços. Eu só peço a você um beijo, um abraço. Isso é muito 12 anos, entendeu? Mas isso me alimentou durante um período muito difícil. Vocês veem que são 2, então assim, são de anos diferentes. Eu enchia eles de poesia, tem as mesmas num e no outro, mas eu passava limpo, refazia o caderno, porque eu tinha um apego terrível a isso. Então isso sai. Quando eu estou escrevendo alguma coisa que eu penso que é para publicar, o processo mental é diferente. Eu entendo que as pessoas precisam entender aquilo. Não adianta ter referências dos meus 12 anos e referências do que eu estou sentindo naquele momento, porque não vai ficar inteligível. Então, assim, eu sou muito prolixa, mas nem todo mundo é prolixo, né? E eu acho que a questão às vezes parece que é o que a gente está falando sobre cortar, dá para cortar muita coisa, tem 200, dá para transformar em 50. Às vezes a gente não quer porque a gente pensa, poxa, mas isso ficou tão legal essa descrição desse cenário. Mas a questão é, qual é a intencionalidade da descrição desse cenário? Né? Qual é o seu objetivo? O seu personagem vai usar esse espaço? É importante para o seu leitor que ele conheça esse espaço? Porque se é só uma descrição bonita, depois você pega e bota outro texto. Você acha que ficou muito bom? Copia, separa. De repente, num projeto futuro, você vai achar um momento para encaixar que faça sentido. E eu acho que isso é bem importante, né? Uma coisa que e não é muito dito, né? A gente acaba questionando. Quando alguém questiona pra gente por que a gente colocou aquilo, você fala, mas não tá ruim. Tá ruim? Não tá ruim. A divulgação não tá literária, não tá poética, não tá bonito. Mas qual é o objetivo daquilo ali no meio? Então, às vezes eu acho que tem um pouco desses detalhes, assim, desses cuidados. Agora, nem sempre você... Assim, eu acho que é perigoso você falar que em um ano você não escreve 200 páginas que fica muito bom, porque a gente já tem um povo que tem muita insegurança.
E aí, às vezes, a pessoa escreveu uma coisa muito boa e ela não vai submeter porque ela está preocupada que tinha que ser 50 e não 200. Né? Um defeito de cor tem 400 páginas, 500 páginas, sei lá. Ela reescreveu 19 vezes, tá, gente? Então, olha o cuidado que tem, é uma obra-prima. Mas é uma obra-prima que deu muito trabalho. Então, obras-primas dão trabalho. Essa ideia de que, brotou, acordei no meio da madrugada, na quarentena, e tive uma ideia genial e escrevi uma obra-prima. Cuidado com essas armadilhas. E criar essa expectativa também, de que você vai conseguir escrever uma obra-prima de um impulso, de uma inspiração, é uma ideia branca colonialista, né? Da genialidade, do escritor branco. Carolina Rocha tem uma imagem ótima, eu adoro essa imagem, que é do cara lá branco, que está lá escrevendo na sua máquina de escrever, e aparece uma mão misteriosa com um sanduíche, o cara não para nem para comer. Quem de vocês que está aqui assistindo que pode dar o luxo de sentar para escrever e não parar nem para pensar no que vai se alimentar? Que não é uma realidade nossa. Então, essa coisa de ter que trabalhar, a gente acreditar que um livro pode ser feito sem trabalho é uma ilusão perigosa. No entanto, é possível, dependendo de como foi feita essas 200 páginas em um ano, eu acho que elas podem estar boas, Daniel. Por isso que eu fiz um mais ou menos, entendeu? Existem pessoas que são muito... têm uma rotina muito séria de escrita, né? Pesquisam, têm um horário, sentam para escrever, escrevem um capítulo, se distanciam dele, depois voltam nele, enquanto estão escrevendo os outros. Então, assim, é possível. Mas eu acho que às vezes você pode ser muito radical essa coisa de é impossível. Não é impossível, mas é delicado e eu acho que é bom estar atento a isso. Já acabei, Pode continuar. Eu disse dificilmente, eu não disse que era impossível. Aí depende de vários processos para que você consiga escrever um livro em um ano e ele ficar bom. Né? Meu livro eu escrevi em um ano. Se ele tá bom ou não, eu não sei. Quem pegar para ler que vai dizer. Mas foi um ano certinho, cravado. Kafka escreveu e mais um ano editando. Kafka escreveu um livro em uma noite. Virou a noite escrevendo e publicou. Já a Ana Maria Gonçalves escreveu 13, sei lá quantas vezes. Então, assim, agora, se você escrever um livro em um ano, tem 200 páginas, cara, volta nele. Volta. Sim, e corta o máximo que você conseguir. Isso é fundamental. O ponto final não é o ponto final. O ponto final do texto não é o ponto final do livro. Vamos abolir o ponto final. Deixa eu te falar que tem uma pergunta aqui da Raquel. Eu ia falar isso. Tá. Autores também teóricos da literatura, como o CUT, conseguem publicar seus textos, que facilita o debate sair dos muros da academia. Como as editoras independentes veem produções como essa? São publicáveis? Não entendi. Como as editoras... Acho que a gente pode falar da gente, né? Enquanto editora independente. As outras, assim, a gente não fez pesquisa para saber como que outras editoras independentes entendem isso. Acho que o Daniel pode falar. Quer falar, Daniel? Quer responder? Não. Tem uma pergunta antes ali, que quanto tempo da Carlana Bianca. Eu não entendi quanto tempo, deve ser quanto tempo do descanso do texto, eu acho que foi o único momento que a gente falou de tempo aqui. É muito relativo, né? Se for isso. Se não for, coloca aí, por favor. O tempo é muito relativo. Uma coisa que eu falo sempre é que depende do objetivo do texto. Se o seu objetivo, se você tem prazo, então você tem que calcular esse tempo de descanso de texto. Você precisa entregar numa determinada data, você tem que calcular quanto tempo, né, aí é um pouco de prática também. Quanto tempo você leva para editar o seu próprio texto, para voltar nele, rever e tal. E aí você calcula, né, quanto tempo resta até aí e descansa ele. Você precisa entregar 20 de junho e você leva mais ou menos 2 semanas para editar o seu próprio texto. Então, você descansa ele até mais ou menos o dia 1º. Porque aí você vai ter tempo, né? Então você calcula aí. Se não tem tempo, se você não tem prazo, sei lá, é o seu romance que você está escrevendo, seu livro de poesia, aí eu recomendo que descanse o máximo possível. Assim, o máximo que der, volta nele, edita, depois descansa de novo, entendeu? E aí, já entrando num outro assunto ali que a gente
pensou em falar é o seguinte: existe um fetiche da escrita como um processo solitário. Eu discordo em parte dessa afirmação, porque tirar as ideias da cabeça e colocar no papel ou colocar no editor de texto pode ser um processo solitário. Mas todo o processo da escrita não deve ser solitário, né? Então, assim, a gente deve mostrar o texto para as pessoas. Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Porque as pessoas, é muito pessoal, está no meio do processo, não está pronto ainda, não está bom para mostrar. Cara, esquece isso, né? Tem que tentar superar isso e mostrar o texto para alguém, né? Antes dele estar pronto, porque aí você já recebe um feedback. E quando você mostra o livro já pronto, cara, ele já está pronto. Aí é muito mais difícil voltar para rever. Você botar na mão de um editor um texto que não passou por nenhum outro olhar crítico, pode não ser muito bom, assim, né? Porque editores, em geral, são muito cruéis. A gente na Oriquí não é cruel, não, tá? A gente é muito... Às vezes você é A um gente pouquinho. a gente é muito afetuoso, né? A gente é muito afetuoso mas mesmo. É uma política nossa. Porque a gente conversa, né? A gente faz as sugestões, a gente aponta as coisas, mas a gente ouve, a gente vai dialogando. Em geral, não é assim. Então, tá escrevendo, mostra para alguém, mas não mostra para aquela pessoa que vai te dar um tapinha nas costas. Pô, tá ótimo, é ótimo incentivo. A gente precisa de incentivo também. Mas pensa naquela amiga, naquele amigo mais crítico, mais chato, aquele que vai achar cabelo em ovo. Manda para ele, manda para ela. É essa pessoa que vai chegar para você e vai dizer, então, tem umas coisas aqui que podia melhorar. Entendeu? Se alguém disser que são os virginianos, eu vou reclamar. Não façam esse comentário aí embaixo. Bora que está online, não faça esse comentário. Porque isso facilita. E aí, quando eu falo que eu discordo um pouco dessa ideia de que a escrita ela é solitária, ela é em parte solitária. Quando você está lá, você com texto. Mas ela precisa deixar de ser. Você precisa apresentar o texto para outras pessoas, né? Porque isso vai fazer com que o texto, com que você entenda os rumos do seu texto também. Às vezes a gente está escrevendo lá com ideias maravilhosas, de repente a gente se perde. Se você não tem a técnica de roteiro, tem um nome que chama lá, que eu não lembro, que eu não uso esses negócios, mas tem um nome que chama para estruturar lá o texto, e as pessoas seguem aquilo e tal, ótimo. Também tem isso, cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. Eu tenho mais para incluir aí. Posso concluir o seu pensamento? Não quero atrapalhar. É porque eu queria acrescentar o seguinte: não precisa submeter amigos que vão dar só tapinhas nas costas, mas também você não precisa submeter aqueles que não vão prestar atenção no que você está fazendo. E também não adianta submeter aqueles amigos que têm uma estética e referências completamente diferentes das suas, né? Muitas vezes muito brancas, que nunca leram autores negros ou que não se interessam. Porque se você pega alguém que só leu Drummond e você apresenta um Ferrez, provavelmente a pessoa não vai gostar, vai dizer que não tá bom, que não faz sentido, que aquela história, para quem não conhece, Ferrez é um autor que tem uma forma e um estilo muito diferente do padrão que está aí colocado. Ele tem um livro que o personagem principal é a cidade de São Paulo. Então só daí você já é outro processo de pensamento. Então se você pega você está tentando criar um estilo seu, está tentando identificar uma forma sua, e você vai apresentar para alguém que tem uma cabeça muito quadrada, por mais que seja seu amigo, e que seja uma pessoa crítica, que esteja preocupada em te ajudar, talvez seja um tiro no pé, nesse sentido. Então, assim, eu só queria alertar para isso, para tomar um certo cuidado para quem você vai mostrar os seus textos, sabe? Existem grupos de pessoas, de autores, de pessoas que estão por aí dispostas a conversar e trocar sobre literatura. Porque nem todo mundo tem amigos que lê, que tem esse desejo. Eu já mandei meus textos para muitos amigos que não leram, simplesmente não leram, porque não tinha vontade de ler, não gosto de ler. Não. Então, assim, a gente tem que também pensar nesses processos, em como que, em que tipo de soluções as pessoas que não têm essa possibilidade de mostrar para um amigo ou para uma amiga tenham, entendeu? Então, assim, existem grupos, procurem grupos que tenham
tenha uma convergência com o tipo de literatura que você quer produzir, com o tipo de texto que você quer colocar no mundo. Era isso. Foi mal aí. Se não tiver, manda pra gente. Qual era a outra pergunta ali? Se autores também teóricos da literatura, como Kut, conseguem publicar seus textos, o que facilita o debate sair dos muros da academia. Como as editoras independentes veem produções como essas são publicáveis? Ela falou que tinha um ponto de interrogação aqui. Olha, a gente considera, vou falar a minha opinião, o Daniel vai falar um pouquinho da dele. A gente considera fundamental, inclusive a gente vai publicar textos acadêmicos pela Oriqui. Tem pelo menos 2 ou 3 publicáveis. Inclusive, Raquel, sua dissertação, pode mandar, tá? Porque eu sei qual que é o tema e muito me interessa. Mas a gente conversa muito com essas pessoas que precisa ser um texto, não pode ser um texto acadêmico na íntegra. Esse texto precisa ser trabalhado e esse trabalho também pressupõe que o texto vai ser inteligível para as pessoas que estão fora da academia. Então, você tem muitos vícios de linguagem acadêmica, a gente precisa trabalhar isso. A gente trabalha isso junto com os autores. Nem todas as editoras independentes trabalham isso com os autores. Tá? Eu fiquei sabendo recentemente de uma editora que queria publicar um trabalho acadêmico, mas falou, eu preciso que você inclua todas essas citações dentro do texto. É um retrabalho, né? E é importante, porque citação é uma coisa que afasta o leitor do texto, mas para o autor fazer isso sozinho, um autor que passou por uma escrita acadêmica no Brasil, especialmente se for uma pessoa preta, com todos os problemas que a gente sabe que existem, né? A gente teve uma live sobre isso com a Lawrence e a Heloísa, que foi maravilhosa. A gente tem que entender que talvez esse autor já esteja num processo, isso seja um processo doloroso, seja um processo cansativo, seja um processo que precisa de um tempo. Então, assim, tudo vai depender do texto, do autor e do trabalho que a gente pode desenvolver com esse texto. Daniel, o Kut é maravilhoso, inclusive. Eu costumo dizer que o livro acadêmico, ele tem que ficar dentro da academia. Para sair da academia, ele precisa deixar de ser acadêmico. Por isso eu prefiro chamar de livro teórico. Então, assim, a gente vai publicar livros teóricos, né? Livros que foram produzidos dentro da academia, teses, dissertações, mas a gente publica esses livros, como a Débora falou, de forma que eles se tornem acessíveis, né? Mais acessíveis. É óbvio que, assim, pensar num livro acessível, na realidade do Brasil é complicado, mas que ele se torne acessível pelo menos para as pessoas que se interessem por aquele tema. Sobre autores que são teóricos da literatura, né? Cara, eu acho que isso é fundamental, assim. Ela citou o Kut, mas tem vários exemplos, né? Conceição Evaristo, teórica. A Lívia Natária é professora universitária. Enfim, tem uma obra de poesia linda e ela leva se pegar a bibliografia dos cursos que ela dá, é toda uma bibliografia preta, e ela questiona isso, critica isso, e leva outras referências e tal para a formação, enfim, dos universitários ali. Eu acho que o que eu acho que é mais fundamental nisso é que, em geral, tem uma separação entre o escritor, né, e o crítico, o teórico. A gente sabe que a academia não forma escritor, ela forma teórico da literatura, né? E o teórico, ele tem lá referências, padrões, uma série de coisas que segue e que avalia e tal. Quando a gente tem um escritor, né, que é por princípio escritor e que também é teórico, e ele utiliza a experiência dele como escritor na produção acadêmica, é outra coisa. Então, eu, inclusive, recomendo que vai ler teoria, vai ler teórico, lê os teóricos que também são escritores de ficção, né? E tem uma galera chegando aí, né?
Tem um pessoal das antigas, mas tem um pessoal mais novo que está publicando, está escrevendo. Não separei nomes aqui, mas tem um pessoal que publica ficção e que também está pesquisando, né, na academia. A gente pode fazer uma live sobre isso. Se vocês quiserem, comenta aí, que aí a gente vai tentando organizar essas temáticas de interesse. Mas realmente a gente precisaria ter separado esses nomes. Tem muita gente boa mesmo. A Carla Ana Bianca está perguntando se tem um livro que tem ilustrações, o projeto dela, para submeter o original, ele já tem que estar com as ilustrações e diagramadas. Não. Depende da editora, né? No caso da nossa chamada, você pergunta para a nossa chamada, na nossa chamada, a editora vai diagramar, obviamente, as ilustrações. Se você tiver, você envia em arquivos anexados junto do e-mail, tá descrito lá no edital como você pode fazer isso. Se você não tiver as ilustrações, você informa que você pensou num livro ilustrado, e aí a gente vai conversar com ilustradores, vai ver das possibilidades, fazer esse diálogo, né? O original sendo aprovado, a gente entra num diálogo de possibilidades, de ilustração e tudo mais. Né? Tem algumas questões em relação aos direitos autorais também do ilustrador, enfim. Tem outras questões que vão entrar aí na conversa, no contrato e tudo mais, mas não é fundamental que o livro já esteja ilustrado. É uma possibilidade. A gente já recebeu o livro com as ilustrações e a gente já recebeu o livro tem ilustrações, mas que a pessoa gostaria que fosse ilustrado. Inclusive, a gente recebeu antes da chamada, a gente recebeu um que estava diagramado e a gente prefere que não esteja diagramado. Por quê? Porque a gente não conversou sobre o projeto gráfico, porque às vezes não condiz com o estilo, né, com a proposta editorial da gente. Então, assim, depende. Agora, tem editoras menores que a gente que talvez não tenham a possibilidade de diagramar e peçam diagramado. Cada editora vai trabalhar de uma maneira diferente. Esse é o nosso modo de trabalhar. Diz, Daniel. Pode falar da diagramação. Isso. Eu ia dizer que preferencialmente não envia diagramado. Porque dá um trabalho enorme, né, porque nem sempre a diagramação... É óbvio, você contratou um serviço profissional, o diagramador fez lá a diagramação, você tem um projeto gráfico, um designer fez, o texto foi pensado junto com a ilustração, ótimo, vai facilitar o nosso serviço, mas em geral não é muito assim que a gente vê, né? E aí dá um trabalho, porque às vezes chegam umas ilustrações quadradas, e aí você vai, na hora de diagramar, não encaixa, o livro é aberto, aí vem diagramação por página, aí não tem fundo, ou então tem um fundo quadrado, mas aí dá um trabalho danado, aí tem que chamar a ilustradora ou o ilustrador de volta para refazer alguma coisa, aí o artista já tem aquela coisa, não, mas a minha obra está feita, eu não vou mexer. Aí vai depender muito depende de uma série de coisas. Então, o ideal é enviar o texto e, aliás, uma dica, tá? Uma dica. Escrever um texto. Tá pensando em publicar com ilustrações? Conhece um ilustrador? Conhece alguém que vai fazer? Não manda para ele ilustrar, não. Primeiro procura a editora e chega na editora da seguinte forma: tenho esse texto, quero ilustrado, mas eu já tenho a pessoa para ilustrar. A ilustração ainda não foi feita, mas essa pessoa já existe. E aí essa pessoa vai fazer o trabalho junto com a editora, do processo gráfico da diagramação. É o ideal. No mundo ideal, né? Nem sempre é possível. Como a Débora falou, nem todo mundo tem essa preocupação, as editoras pequenas em geral não têm. Tem editora que cobra para fazer isso, cobra pelo serviço, cobra diagramação, cobra revisão, você tem que mandar revisada. Então, é complicado, tem que avaliar caso a caso, né? Agora, o ideal mesmo é não enviar diagramado e se tiver ilustração, enviar à parte e, preferencialmente, não fazer as ilustrações antes de conversar com os editores. O Nego Panda está falando aqui que a literatura negra e periférica não adianta quem não tem essas referências fazer uma leitura. Isso é o que a gente estava falando das leituras. Isso é uma realidade. Inclusive, eu tenho relatos de pessoas que escreviam e aí mostraram
ou publicaram nas redes sociais ou mostraram para amigos que o retorno foi muito negativo por conta do que a pessoa considerava, do que eu considero racismo linguístico. A pessoa considerava uma incapacidade de escrever em bom português. E aí isso é extremamente desestimulante. Então, assim, a gente tem que considerar uma série de fatores, inclusive se a pessoa quer expressar uma oralidade de um determinado lugar, de um determinado espaço, ou de um determinado personagem, ou se realmente a gente tem uma população que tem muita dificuldade de acesso à educação e uma língua que é extremamente racista e colonialista. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a gente jamais vai recusar um original porque está escrito no que a gente entende como português, né? Que é um conceito da língua miscigenada, digamos. Eu acho que essa palavra é terrível, mas eu não estou conseguindo encontrar outra, porque eu já estou meio cansada. Mas, enfim, Daniel, a gente tem que estar quase batendo uma hora, né? Tem que ficar de olho aí no tempo, que eu tô... Tá. Então, tem que tomar cuidado realmente com quem vai ler. O João de Capo falou que é horrível esse negócio de mandar pro amigo e não ler. Mas às vezes não é por mal, tá? Eu tô devendo, por exemplo, leitura para Dani Coutinho, porque ela me mandou e depois eu perdi o arquivo no WhatsApp, depois a gente não conversou, eu não li porque foram questões outras. Às vezes os amigos não têm tempo mesmo, ou estão com algumas outras questões e possibilidades tecnológicas, né? Marlon falou que pede para 5 pessoas lerem os textos dele antes de fazer a reescrita. Interessante. Sistemático. A Beyoncé está perguntando: vocês acham que o público está preparado para uma publicação que saia de qualquer padrão entendido como publicação? Algo que seja ficcional e documental ao mesmo tempo? Eu, particularmente, acho que o público depende de que público, né? Se a gente pensar no público hegemônico, no senso comum, nunca está preparado. Mas, às vezes, ainda assim, a recepção é boa. A questão é que sempre tem uma galera esperando aquilo que nunca foi feito. Sempre tem um público que é como você, que tem uma expectativa de algo que seja mais próximo de si, né? E mais fora da caixinha. Eu, às vezes, fico cansada do mesmo formato, do mesmo tipo. Eu adoro livro de artista, adoro livros com outros formatos, outros padrões, outras estruturas, outros estilos. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de encontrar um modo de expressar porque faltam referências. Então, talvez aquilo que você quer fazer, por mais que esteja completamente fora do padrão, possa ser referência para alguém futuramente. Daniel, quer falar? Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu insisto em dizer que a gente, principalmente no Brasil, acho que em muitos lugares, né? Mas eu falo especificamente do Brasil, a gente não tem ainda uma integração entre as diversas áreas, né, das artes, principalmente com a literatura, né? Então, às vezes é muito difícil das pessoas pensarem e conceberem um livro que tenha contido nele outras formas de expressão artística que não seja nos formatos que já estão estabelecidos, né? Então, um texto ilustrado ou um livro de fotografia. Aí, em geral, o livro de fotografia tem aquele padrão que é maior, mais largo, e com legendas. Então, pensar um projeto que envolva, além do texto, outras formas de expressão, pensando em mercado editorial é muito complicado. Agora, se você for buscar na produção independente, tem uma porrada de gente fazendo isso já, com livros artesanais, produções, seja o pessoal que vende poesia na porta do CCBB, até... E aí eu tô falando isso não é com menos peso não, ao contrário, às vezes você pega um negócio lá e você pensa, caraca, o que o cara fez aqui com recurso zero, sabe, que às vezes uma editora grande não consegue fazer. Pessoal que faz livro artesanal, né, acho que eu já falei, também faz isso muito bem.
Então, eu acho que buscar isso, eu sei que às vezes é difícil de encontrar, mas se encontrar o primeiro, a primeira pessoa, alguém botou aqui, inclusive, tem um comentário aqui de alguém que disse que faz livro artesanal. Puder deixar o contato aí depois, é interessante, porque quando você acha o primeiro, você vai achando outros, né? E, em geral, você consegue ter uma ideia melhor de como trabalhar isso. Para submeter para uma editora, que já tem outros padrões estéticos, inclusive, é um pouco mais complicado, mas eu acho que é preciso, é necessário, porque a gente precisa mudar o padrão estético que está estabelecido, né? Enfim. Jorge Capo está perguntando se contos publicados em antologias podem ser reunidos em uma publicação original ou o ideal é desapegar dos já publicados e pensar em narrativas novas. Vou deixar para você responder essa. Para mim, olha, eu acho que nada impede reunir textos já publicados numa... fazer o que o pessoal está gostando muito de dizer atualmente, que é antologia, né? Só que eu acredito que, cara, a antologia é algo que, de verdade, para mim serve para manter a mesma ideia branca e estabelecida de literatura. E, em geral, cara, para mim, eu penso a palavra antologia, eu penso naquele autor velho, branco, de 70 anos, que está lá, escreveu, tem uma obra, aí já não está mais conseguindo mais escrever nada, e aí reúne uma porrada de coisa que ele escreveu ao longo da vida e lança antologia, obras completas. Não, então, obras completas é importante, dependendo do autor, mas a antologia, eu acho que tem um lado interessante da antologia, que é, quando a pessoa tem um autor tem uma grande produção, e aí alguém, de preferência não o autor, pinça alguns desses textos e faz uma antologia, é interessante, por exemplo, para quem não conhece o autor, entendeu? É tipo coletânea das melhores músicas de uma banda ou de um artista. Eu acho que nesse sentido é interessante. Alguém que está começando, reunir tudo que publicou antes para publicar um original, aí é outro processo. Mas eu concordo com você. Eu também penso, quando eu ouço antologia, eu penso num cara branco, velho, que não tem mais nada para escrever. Mas acho que a gente pode ressignificar isso. Não, a gente pode criar uma outra coisa, não precisa de antologia. Eu acho importante você voltar, mas assim, você escreveu um texto com 20 anos de idade, outro texto com 25, outro com 30, publicou em lugares diferentes. Você vai reunir esses textos, você não tem um livro. Você tem... faz isso quando tiver velho. Faz quando tiver velho. Produz, senta a bunda e escreve. Sabe? Eu penso o livro como projeto. O que eu quero escrever aqui? Eu quero escrever contos. Então, o que eu quero... que tipos de histórias eu quero escrever? E aí, às vezes a gente está escrevendo, e o que eu falei no início, né? Tem a coisa da ânsia de publicar, de ter o livro e tal. E às vezes a gente escreve 15 contos. Se eu olhar bem, tem pelo menos uns 3 ou 4 contos não cabem naquilo ali como um projeto de livro. Tira esses contos e publica depois em outro lugar. Eu acho que a gente precisa pensar. Eu acho que se você tem um interesse em ser escritor de fato, você precisa ter um projeto literário. Eu defendo essa ideia. Precisa ter um projeto literário. Para ter um projeto literário, você tem que pensar como projeto cada coisa que você vai fazer. Vou escrever um livro. Eu quero publicar um livro de contos. Qual é o mote que você tem? Ou seja, qual é o teu ponto de partida para escrever isso? Qual é a temática? E aí escreva lá os contos dentro dessa temática. Ou poesia, ou o que quer que seja. Porque senão a gente vai passar a vida inteira publicando em coletâneas e depois reunindo as publicações de coletânea. Isso acontece muito, principalmente com a gente, né? A gente tem pouco espaço para publicar livro, mas a gente fica publicando pingado em coletânea por aí, né? Tem uma porrada de... Eu vou me comprometer agora, que eu sei, né? Mas tem aí as FLUP da vida, tem aí, enfim, os prêmios de literatura da editora de não sei o quê, e aí fica pensando texto de autores assim, porque o objetivo, na verdade, alguns é meramente comercial,
é catar dinheiro do governo para produzir um negócio lá com trabalho editorial ruim e só vai jogar o negócio lá, não vende, não divulga, não trabalha, não faz nada. Outro é pegar quem é que escreve bem aqui. Tem um autor aqui que escreve bem. Vai pensar esse autor no meio de 30, deixa a coletânea encostada e de repente vai investir naquele autor ali. Cara, pensa em você, no teu, o que você quer, por que você escreve, qual é o teu objetivo com a escrita. E aí, a partir daí, pensa o projeto que você quer escrever. Eu não estou dizendo com isso que você não deva voltar nos textos velhos, né, nos textos que você já publicou. É importante voltar. Mas, assim, escreve. Escreve. Ainda mais você, Jorge. Eu acho que o risco de você... É do Jorge essa pergunta? Tá. É do Jorge. Depois a gente vai trocar uma ideia. Vai rolar uma puxada de orelha no WhatsApp, já sabe, né? Acontece, gente. No ao vivo mesmo. O que acontece, que eu acho que é um risco quando você busca, eu tenho um amigo que escreve muito, escreve até bem, há muitos anos, e ele tem essa mania de ficar voltando atrás, pegar juntos, juntar obras completas de 300 páginas de um livro de textos que ele já tinha publicado, com textos que ele não tinha publicado, e voltar atrás. O problema de você pegar publicado ou não publicado, o problema de você pensar coisas que você escreveu ao longo da vida e reunir isso, selecionar o que você acha bom e reunir isso para publicar um livro, é que a chance de eles não dialogarem, deles terem estilos completamente diferentes, porque foram escritos em tempos diferentes da vida, e às vezes serem até contraditórios, é muito grande. Então, assim, tem que estar... É possível você pensar vários textos que você escreveu ao longo da vida, eles ficarem ótimos juntos? Óbvio que é, não estou falando que é impossível. Estou falando que tem que ter esse cuidado. Porque você junta um monte de coisa que você escreveu no início dos 20, no final dos 30, você vai ver que tem uma discrepância. E pode ser que isso fique bom junto e que o projeto que você crie para um livro aceite bem isso, mostre essa diferença, essa divergência, mas pode ser que seja só uma miscelânea. E miscelânea não é nada, na verdade, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que essa coisa de juntar os textos antigos, e eu não ia falar, por isso que eu tinha falado para você falar, mas aí você foi falando, aí foi me dando umas instigadas aqui no pensamento. Juntar essas coisas aleatoriamente parece cair no caso da fetichização do livro. Você não sabe que você... Ou por insegurança, tipo, criar um livro do zero, escrever um livro inteiro, aí cria uma ansiedade, aí pensa, eu nunca vou conseguir acabar de escrever esse livro, aí começa a escrever, e aí acha que é melhor pegar o que já está publicado, que já está escrito, juntar tudo e lançar um livro. E outra coisa que é a coisa do fetiche, tipo, eu preciso ter um livro meu. E aí, já que eu não estou conseguindo produzir nesse momento, eu vou juntar tudo que eu já produzi antes. Só que se você não está conseguindo produzir nesse momento, talvez você precise tratar de outras coisas. Vai cuidar de ler, vai cuidar da sua saúde mental, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar do que está acontecendo com você, que está fazendo com que você não consiga se dedicar a uma coisa que você gosta, que você acredita que você precisa, que você sente que você precisa para você. Porque se você tem esse desejo de publicar, é porque você acredita na literatura como um caminho. Se você acredita na literatura como um caminho e você não está conseguindo se dedicar a ela, alguma coisa está acontecendo. Alguma escolha. Pensa nas escolhas. A gente, às vezes, a gente faz escolhas ruins, às vezes. Eu, por muitas vezes, deixei de estar sentada escrevendo quando eu estava inspirada, com vontade, com desejo, para estar com pessoas em bares que não foram bons. Não é que ir para bar não seja bom. É claro que é. E às vezes é ótima fonte de escrita, ótima inspiração. Vários elementos para você colocar ali numa escrita. Já, inclusive, escrevi na mesa de bar, em guardanapos, caderninhos, lugares mais aleatórios do mundo, porque aquele momento era bom e me inspirava. Mas às vezes não é. Às vezes a gente está cumprindo um protocolo social e abrindo um monte de coisas pra gente. Então, assim, há que se pensar em por que você não está conseguindo escrever, se você quer e sente vontade de publicar um livro. Sente esperança. Pergunta: como deve ser um original de livro infantil? É necessário apontar a numeração pensada em diálogo com a ilustração? Daniel? Não ouvi a pergunta, travou. Não ouviu? Estou tentando achar aqui. Não. Sente esperança. Como deve ser um original de livro infantil?
É necessário apontar a numeração pensada em diálogo com a ilustração? É possível, é interessante, é importante, mas para mim não é fundamental. A gente consegue trabalhar sem isso, porque isso faz parte do projeto do livro. Então, se você, enquanto autora, pensar o projeto do livro, é importante e interessante, mas não é fundamental. É importante, necessário. Em algum momento a gente vai ter que pensar isso. Texto e ilustração. Se você tiver pensado um projeto em que isso já esteja na sua cabeça, já tem uma ideia, é bom, eu acho. Tá me ouvindo, Daniel? Tá dando uma cara que eu não tô identificando. Ah, tá. Tô travando, você me avisa. Tô tentando achar as perguntas aqui, que eu tô perdido nesse negócio aqui. Não deixa que eu leia, então, as perguntas. Eu acho que é fundamental aquilo que a gente falou, trabalhar isso com um projeto gráfico, né? Porque às vezes a gente pensa que um determinado trecho vai ficar muito bem, tipo, esse trecho aqui vai ficar ótimo ilustrado, mas de repente quando você coloca isso no projeto livro, de repente é outro trecho, né? Enfim, é um pouco complicado, né? Por isso que o ideal é não trabalhar sozinho. Eu sei que é difícil, né? Complicado, mas o ideal é procurar editoras que já estão pensando isso, né? Que tem esse tipo de preocupação em trabalhar junto com os autores, para pensar isso junto, né? Até porque às vezes a gente pensa algo que acha que vai funcionar, mas chega na hora do projeto gráfico, não cabe, às vezes até no formato do livro, né? Porque isso é uma outra coisa também. O formato do livro é complicado, porque as gráficas trabalham com formatos padrão. Qualquer coisa que saia desse formato padrão encarece muito mais. Então, e aí a gente entra naquela questão, né? O que eu quero com o meu livro? Que ele seja lindo e maravilhoso como eu idealizei, ou que ele tenha um custo final que o torne acessível para que ele chegue a mais pessoas, e não vire um livro raro de arte que a pessoa vai botar na estante lá, lindo e maravilhoso, mas pouca gente consegue ter acesso a ele. Então, é algo que precisa ser pensado também. E livro infantil tem muito isso, né? É caro de produzir livro infantil. Mas aí a quem chegam esses livros, né? Acho que a gente está com pouco tempo. Falta Nego Underline Panda é o perfil que falou dos livros artesanais, que faz livros artesanais periféricos. Periferia tem palavra, acho que é esse o nome, né? E a Conta Preta Conta falou que fez um livro artesanal, queria que fosse lido mesmo para além da palavra. Tem marcador temático, com concha, colagem, ilustração e uma costura legal. Lawrence, eu não sei o que eu cortei o Daniel, mas isso aí acontece. Porque tá com delay, né? Então eu acho que nem sempre eu tô ouvindo ele na hora que ele tá falando. Lawrence está falando que o problema não é pegar textos já publicados, mas pensar como isso soma ou não no contexto do livro. 20 segundos. As pessoas publicam de forma... Acho que a gente volta, né, para terminar os comentários. As pessoas publicam de forma pingada porque é caro publicar um livro. Então a opção é encaixar as produções. Está travando a beça. Está travando muito. Pareceu que não era possível carregar o vídeo. Eu fiquei lá parada na tela, não entrou automaticamente, veio notificação. Tá um negócio aqui. Agora eu tô me vendo. Vai ser problemático. Tava falando com a tela escura, tava muito melhor. Eu pedi para quem tinha colocado pergunta, eu não consegui. Eu vi que tinha alguma coisa da Raquel, eu acho. Não sei se era comentário, se era pergunta. E não vi o que tinha para baixo dos comentários artesanais, porque não deu tempo de ler tudo antes da live acabar. Que a gente não tem assessores. A gente não tem assessoria. Então, se tiver alguma pergunta, a gente volta, né? Termina as perguntas. A gente tinha acabado os tópicos, Daniel? Eu tinha um tópico aqui. E as dicas, né? A gente não deu todas as dicas. Então segue. Dá para fechar rapidinho. Eu queria falar um pouquinho sobre a problemática da universalidade, né? Essa que está ali do ladinho do negócio do fetiche do livro, eu acho. Uma expectativa de escrever um livro universal, um livro que seja inteligível, aceitável, referenciado de modo universal.
E aí eu acho que é, é um risco, né? É um risco porque é um pensamento colonial branco, a universalidade é branco-ocidental, e ficar preso a isso causa uma ansiedade e muitas vezes péssimos escritos. Porque aí você abre mão daquilo que você conhece, que você entende, que você domina, de repente uma linguagem e uma poética que você poderia escrever com maestria em prol de uma pasteurização, de uma universalidade que não diz respeito a quem você é, a com quem você está falando, e, enfim, muitas outras coisas. As perguntas voltaram, né? A editora Oriki pensa em projetos de acessibilidade, por exemplo, Braille. Então, pensamos. Inclusive, audiolivro também, a gente já considerou. O problema do Braille é o seguinte: precisa de maquinário e é caro produzir. Então, assim, como a gente tem uma legislação que autoriza não sei se vocês conhecem isso, não sei se você trabalha com isso, não sei porquê da pergunta, mas vou falar aqui do que eu sei. Eu sou bibliotecária também, formação e paixão também. E existe uma legislação, a legislação de acessibilidade, ela autoriza que você converta qualquer livro sem necessariamente ter que pagar direitos autorais, né? Por conta do... Então, a gente disponibilizaria, por exemplo, se tiver alguma possibilidade de transformar. O problema é que, por exemplo, eu conheço algumas bibliotecas que têm, que conseguiriam converter, mas que não têm interesse ou não têm o material. Tem a máquina, mas não tem material. Enfim, tem todas essas questões de recurso, enfim, de critérios, uma série de coisas. O Favela, por exemplo, é um livro que eu não sei como seria a transposição, porque ele tem muita ilustração. Em Braille eu sei que dá para o audiolivro talvez se descrevesse, mas eu não tenho experiência nessa área. Eu sei das informações básicas. Então, assim, a gente tem muito interesse, se alguém tiver conhecimento, quiser e puder ajudar a gente com isso, a gente se coloca à disposição. Eu gostaria muito, uma coisa que me preocupa muito, mas como a gente tem pouco recurso, a equipe a equipe toda é isso que vocês estão vendo nesse momento, entendeu? E a Lawrence que dá um apoio frequentemente pra gente em muitas coisas, inclusive acho que ela tinha que entrar pra equipe, mas isso é outro papo. E aí, então às vezes algumas coisas demoram para sair por conta disso, né? Então, sempre que a gente tá dedicado a um projeto, a gente acaba deixando os outros, acaba ficando um pouco parado, porque a gente tem trabalhos formais também, né? A gente não consegue viver disso ainda. O que mais? As perguntas acabaram? Eu não sei se tinha mais perguntas, algumas pessoas não conseguiram voltar, eu acho. Dicas que a gente pode colocar. Daniel, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre acessibilidade? Não, é isso aí que você falou. Isso. Pesquisem. Quando vocês se sentirem inseguros, tiverem dúvidas, usem autores que estão aí. Para quem tem dificuldade de comprar livro, de acessar livro, eu recomendo o site da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um site chamado Literafro. Lá eles têm as biografias de autores negros nacionais, eu acho que são só nacionais. É um projeto de pesquisa, enfim. E tem muitos textos, tem muita poesia, tem conto, tem trecho, tem muito texto. Então, assim, já é uma fonte possível para usar, né? Tem muita coisa online, tem Elisa Lucinda tá lendo os textos dela e de outros poetas, tem muita coisa dela online, é uma referência interessante para conto. Embora isso, ela tenha muita coisa também muito antiga e mesmo ela está se ressignificando. Então, ela mesmo diz que às vezes brinca na peça que ela aprendeu a falar direito, porque a gente está aprendendo todos os dias, a gente não nasce desconstruída, né? Então, mas muitas pessoas me perguntam, poxa, mas eu sou negra, mas eu não tenho, não tive acesso aos livros, então não posso escrever. Obviamente que pode e deve
Você vai escrever com as referências que você tem. Eu também tenho referências brancas, porque é o que a gente acessou a vida toda. O Daniel também tem. O Daniel cita Drummond no livro dele. Porque são as referências que a gente tem. Isso não é que isso seja um problema, né? Mas você tem que estar atento e entender os motivos e as intencionalidades de você estar referenciando uma ou outra coisa. Porque às vezes as referências saem e a gente nem percebe. Se a gente não tiver um olhar crítico, a gente não percebe mesmo. E daí que eu vejo algumas pessoas escorregando muito com essa necessidade de colocar uma referência que esteja popular no momento. E as pessoas saem jogando elementos que elas não pesquisaram, que elas não leram, que elas não, às vezes não conhecem, não entendem o suficiente. Então, assim, um texto não é mais se você é uma pessoa negra, por exemplo, o seu texto não é mais negro porque você mencionou um orixá. Especialmente se a menção estiver inadequada, se estiver fora das referências religiosas, da cultura. Tem que ter um certo cuidado. Não é um problema nenhum referenciar, mas se você não conhece, procura ler antes, procura as informações para poder fazer isso de uma maneira adequada. Ou então não faz, espera para fazer futuramente, referencia aquilo que você consegue dar conta. Porque senão fica grotesco às vezes, sabe? Salta aos olhos. Então tem que ter um certo cuidado com o que você vai dizer. Se você não se você é uma pessoa periférica, ou de favela, ou de quebrada, enfim, mas você vai referenciar uma favela que não é a sua, procura saber se lá é igual no seu, se é igual ao seu, se é igual ao seu lugar. Se você ou então referencia a sua, porque é preciso esse cuidado, sabe? Pode passar batido por uma galera, mas não vai passar batido para todo mundo, né? Quem é do lugar vai entender. Então eu acho que eu acho que é importante lembrar que isso que é respeitoso também, você conhecer uma cultura antes de referenciá-la. A gente referencia a cultura branca porque é o que a gente tem de sobrecarga, né? A gente absorve isso, e a gente está tentando fazer uma transição, a gente pessoalmente, né? Mas é preciso cuidado na hora de fazer isso, né? É preciso um respeito com a cultura, com essa cultura, com todas as culturas, com qualquer cultura. Quer falar alguma coisa, Daniel? Não? Não, Renan falou que perdeu a hora. Vai estar salva a live nos stories. Tá. Fica até amanhã, tá? Fala, Daniel. Não, acho que você falou. Eu acho que é fundamental a gente tem um termo que tem sido muito utilizado, né, por quem tá produzindo, pensando, enfim, pensando a literatura preta e tal, que é a escrita de si. É um dos termos que caiu na modinha e tal, as pessoas reproduzem aí, mas eu não sei até que ponto esse termo está sendo pensado de fato, né? E a Conceição Evaristo, que ela defende que a escrita de si não é uma escrita individual, né? Ela é uma escrita coletiva. A escrita preta, né? Essa escrita de si preta, ela é coletiva. Só que tem uma questão que eu acho que a gente precisa entender, que isso não significa que escrever sobre mim, sobre as minhas questões, sobre os meus problemas, eu vou estar automaticamente escrevendo sobre o problema do outro, porque o outro é preto igual a mim. Não é exatamente isso, né? Na verdade, é o que eu costumo dizer, é como se você sair, meio que se distanciar um pouco da realidade que você vive para olhar para a realidade que você vive, né? E aí, fazendo isso, você consegue entender um pouco a sua conexão com os outros, com quem está próximo de você, né? E aí, quando a gente faz isso, né, a gente consegue perceber que tipo de referências e de coisas a gente está colocando na nossa escrita que, de repente, não se conectam com
com a coletividade, né? O que a Débora falou em colocar referência, eu acho que é muito assim, as pessoas colocam a referência pela referência, né? As nossas referências, elas são nossas. A gente não precisa colocar as referências que estão em voga, as referências que estão na moda. As nossas referências vêm desde sempre. Ela falou, Daniel cita o Drummond no livro dele. Sim, tem coisas do Drummond no meu livro, porque foi o primeiro cara que eu li de poesia e entendi alguma coisa. Tudo bem que o que está lá é meio que assim, é uma certa crítica, não estou lá reverenciando o Drummond. É meio tipo, Drummond, olha só, isso aí que você escreveu, não é bem assim não, vamos repensar isso aí. Tá morto, né? Então não dá para ele me contestar. Então, foi. Mas é isso, assim, e tem no meu livro, por exemplo, já que você falou do meu livro, eu gosto de falar do meu livro, mas já que você falou, tem referências. Tem referências lá. Era pra ter falado naquela hora. Eu achei que ia te cutucar naquela hora. Tem referência a orixás lá também. Mas você não vai achar uma saudação. Não vai achar um nome de orixá no livro. Não vai. Por várias razões, porque eu estou iniciando nos estudos. Eu não sou de nenhuma religião. Enfim, eu estudo porque eu tenho uma porrada de identificações por uma série de coisas, então assim, eu acho que é uma coisa muito complicada, sabe? A gente referenciar coisas das quais a gente não faz parte e que a gente não entende, coisas que a gente, principalmente que a gente está começando, né? Tem uma máxima na favela que é o seguinte, assim, você está chegando, chega devagar, né? Você está chegando num lugar, chega devagar. Então assim, faz o teu. Deixa que tem gente fazendo isso que você quer fazer melhor que você. E em algum momento você vai conseguir fazer isso. Então, acho que tem alguma coisa fazendo barulho. Eu acho que talvez o microfone esteja batendo na blusa, não sei. Tá vento, alguma coisa. Tá melhorou? Melhorou. Eu acho que esse chega devagar é importante, né? Mas por que eu mencionei Drummond? Porque é possível a gente usar as referências que a gente tem sem reproduzir colonialidades. É possível, né? Mas é preciso a gente estar neste caminho e traçar este caminho. Porque quando você começa a buscar Voltou, Daniel, o barulho. Quando você começa a buscar as referências, você vai encontrando outras referências. Quando você traça esse caminho para procurar outras referências, você começa a achá-las, né? Uma coisa vai levando a outra e aí você consegue. As nossas referências vão mudando mesmo, né? Eu tinha um encanto, eu comecei a ler um livro essa semana, que é um livro de uma história que eu tinha um encantamento, um livro de pessoas, uma biografia de um casal que é branco, e quando eu comecei a ler esse livro há muito tempo atrás, eu ficava encantada, achava aquela história maravilhosa, assim. Só que e aí o livro ficou parado, e eu queria voltar a ler porque eu quero conhecer o resto da história, e enfim, livros eu gosto de terminá-los a não ser que eu realmente acho que não é necessário. Daí eu comecei a ler um tanto de outras coisas, inclusive a biografia da Angela Davis. E daí eu olho para esse livro hoje e falo, mano, por que eu ficava tão encantada, sabe? Eu ainda gosto da história, ainda é uma história que me envolve, mas ela não me toca da mesma maneira, porque as referências que eu tive de lá para cá me mostraram outros olhares para o mundo. E aí é um processo que vai levar um tempo. Não vai ser de hoje para o final de semana que você vai conseguir mudar todas as suas referências. Mas caminhar nessa direção é possível, né? Outros dois cuidados que eu queria ressaltar, que a gente tem percebido, um excesso de apego às rimas. Então, assim, isso é o caderninho de poesia que faz isso com a cabeça de vocês. São essas poesiazinhas de 1800 batatinha que enfia a palavra que não tem nem sentido, às vezes, no meio do verso, porque rima com a palavra de cima, com dois versos acima.
não é fundamental. É possível criar uma sonoridade sem ter esse apego à rima, umas rimas muito, sabe, chão, coração, muito complicado, assim. Então, toma cuidado com isso, com os neologismos, né? É muito legal criar palavra, mas virou também uma modinha do tipo, vou inventar uma palavra aqui, vou juntar duas palavras aqui, vou inventar um conceito. Isso não é necessário, não precisa fazer isso, sabe? Vai com calma, diminui a ansiedade que durante a sua produção alguma coisa vai surgir que seja relevante, sabe? Se for necessário para você se expressar. Não tem problema nenhum usar neologismos, mas cuidado com isso. Essa forçação de barra é perigosa, sabe? É estranha às vezes. E o uso de palavras rebuscadas ou complicadas também só por usar, igual a rima. Quero usar uma palavra difícil. Qual é a sua intenção com isso? Não tem outra palavra que você possa usar ali e que fique bom e que seja inteligível para os outros? Para que você vai usar termos extremamente elaborados para parecer um intelectual muito conceituado? Isso é perigoso também. Qual é o seu objetivo com as palavras que você está escolhendo para expressar o seu pensamento? E na hora que você pensar sobre isso, tipo, por que eu estou usando essa palavra? Por que eu estou querendo usar essa expressão aqui? Na hora que você para e faz uma reflexão sincera sobre isso, você vai descobrir se você realmente precisa ou não usar aquela palavra. Mais pergunta? Tem coisa aqui? Débora travou para mim. Eu tô travada? Tem uma coisa, assim, uma dica que eu dou. Não, voltou. Uma dica que eu dou é a seguinte, você falou do negócio da rima, né? Na hora de escrever poesia, é o seguinte, fazer um exercício, que é escrever os poemas sem terminar os versos com verbos. Principalmente verbos conjugados. Tenta fazer esse exercício, isso ajuda. Assim. E aí você evita o amar, voar, comer, beber, querer. Entendeu? Tenta fazer isso, evitar utilizar verbos, principalmente eles conjugados no final do verso. Né? Outra coisa importante. Vou me amando, vou me encontrando, vou caminhando, Não quer dizer que seja proibido, não, tá? É poesia, mas assim, tenta fazer esse exercício. E aí depois pensa como é que fica. Outra coisa é inverter, uma coisa que eu vejo muito assim, em poesia. A pessoa coloca o adjetivo na frente do sujeito ou do objeto. Né? Então, tipo, este livro... eu não vou conseguir pensar num exemplo agora, mas esse livro bonito, este bonito livro, ou este maravilhoso mouse. Assim, é tentar rebuscar com recursos que não vão tornar o seu texto melhor, não vão transmitir uma ideia diferente daquela que é a ideia do verso. Né? Que você quer dizer? Que a água é transparente? A água é transparente, não é a transparente água. Então, evitar isso, eu acho que já é um caminho. Assim. Eu tinha separado algumas coisas para ler, mas uma acho que talvez já tenha passado muito tempo, até para dar de exemplo e tal, mas a gente pode, de repente, fazer um outro momento sobre isso. Tem mais pergunta? Não. Eu acho que a gente, assim... A Raquel respondeu aqui. Muitas vezes caímos no erro de acharmos que toda escrita negra é igual. Acabamos voltando para o buraco em que a branquitude nos joga, onde de negro é tudo igual. Muito bom esse comentário. Porque é isso, né? A gente tem complexidades, especificidades, histórias múltiplas e aí isso vai ter que ser refletido também na nossa escrita. Fala, Daniel. Tá bom. Não, só ia dizer que eu acho que essa foi a primeira experiência, né, que a gente está falando sobre isso. Eu acho que a partir daqui a gente consegue ter uma ideia do que a gente pode tratar nas próximas. Então, a gente já está 1h20 aí.
Então acho que a gente podia já Sim. caminhar para o encerramento. Ferrar. No final das contas, assim, o que eu queria dizer sobre o nosso título, né? Como saber se meu original está pronto? Acho que talvez não saiba, tá? Muita gente entrega o original achando que não tá. Se você esperar para ter uma certeza indiscutível, talvez você não entregue nunca. A gente teve várias pessoas que passaram por aqui hoje nessa live e que falam sobre isso, estão sempre terminando, estão sempre escrevendo, estão sempre tá pronto muitos anos guardado, acha que não terminou. Então, assim, Nunca vai estar. nunca vai estar. Você tem que ter um número de páginas razoável, né? Em torno de acho que 40 páginas de Word, dá para fazer um livro numa espessura que já é considerado livro, né? Não é um folheto. É isso, Daniel, ou menos. Eu tenho uma dificuldade de lembrar as coisas, estrutura. Por aí, mas eu acho que o mais fundamental é o enredo, é a história, é o que tem. Sim, é ali. fundamental isso. E porque assim, a diagramação também, ela influencia muito no número de páginas. Então, tanto que os livros infantis às vezes são, o texto mesmo é curtíssimo, mas como é para um público infantil, você tem que botar poucas palavras no em cada folha para poder ilustrar e tudo mais. Então, vai aumentar. Porque as pessoas perguntam muito, têm perguntado muito no direct, quantas poesias eu tenho que escrever para ter um livro, quantas páginas, quanto. Isso vai variar muito, né? Às vezes a história está pronta e você está preocupado com o número de páginas, isso, enfim, vai variar muito. Se sua história faz sentido, você descansou o texto, voltou nele, leu, entendeu, achou que tá ok, submete, manda. A gente vai conversar. A gente vai conversar sobre a possibilidade de esperar mais um pouco, sobre a gente achar que o livro ainda não está pronto. A gente vai tentar dar um retorno. A gente vai conseguir dar para todo mundo, talvez. Mas se vocês entrarem em contato com a gente depois do prazo, né, de submissão do edital, a gente vai conversar. Então, assim, mais ou menos 30 poesias dá para montar um livro? Dá para montar um livro. Mas depende do tamanho. Se cada poesia sua tem 4 páginas, não precisa de 30, entendeu? Então, assim, se cada poesia sua tem meia página, são poesias como as da Riane Leão, que tem 4 versos, vai precisar de mais. Mas tudo depende também isso, do projeto. Pensa sobre o que você quer escrever e escreve, senta e escreve, né? Faz um esforço, porque talvez você sentar para fazer os primeiros textos não fique tão bom, mas o exercício de estar sentando para escrever sobre alguma coisa que você tem uma intenção vai fazer com que outras coisas surjam. Depois você vai voltar e vai ver que de repente não está tão ruim, porque você já sabe como que você vai editar aquilo para ficar bom, né, para os seus critérios, enfim. A Cleide está dizendo que a gente ajudou bastante. Ela vai pegar o texto de 210 páginas e reduzi-la para 50. Bom, Né, avaliar aí. Reduzir para a gente, 60. Não, brincadeira. O edital está aberto, a chamada para originais está aberta. Falem com seus amigos, colegas, conhecidos, pessoas que vocês sabem que escrevem, precisa de um incentivo, precisarem de algum esclarecimento, precisarem de alguma informação, tiverem alguma dúvida, mandem um direct pra gente, mandem um e-mail pra gente, a gente vai responder assim que possível. A gente tenta responder rápido, tá? Em geral, a gente não demora muito, não. Ainda mais em tempos de quarentena. A gente tá por aqui. Bebam água, se cuidem, né? Mantenham saudáveis, não se cobrem tanto. O prazo para essa chamada é até o dia 3 de maio, mas a gente provavelmente vai ter outras. A gente está pensando em oficinas de escrita, a gente está pensando em outras possibilidades para poder estimular que essas escritas saiam das suas gavetas e cheguem na editora. Tentem dar conta de vocês e de permanecerem saudáveis. Vocês estando saudáveis, a escrita vai vir, vai chegar. Tem mais. Oi, Thaís. Salve, Oriqui. Salve. Salve, Thaís Espírito Santo também.
escritora, parceira aí, fazendo um trabalho incrível lá no Josefina Escolab, né, de apoio a mulheres empreendedoras periféricas lá da região de Campo Grande, Santíssimo, Zona Oeste. Muito importante esse trabalho. Quem puder dar uma olhada lá e apoiar. Acabaram as perguntas? Daniel quer despedir? Acessem o site, comprem os livros, mandem seus originais, sigam nas redes, toca o sininho, compartilha. Não sei como é que faz esse negócio. Tem, aqui não tem Sininho no sininho. YouTube. Ah, Vocês podem mandar essa live por direct para os amigos de vocês. Tem gente falando que chegou atrasado também. Vai ficar salvo. Tá salvo nas stories da Uriqui, a primeira parte, essa já é a segunda. E é isso. A gente espera poder ter ajudado. E se precisarem de mais alguma coisa, tiverem mais questões, a gente vai tentar fazer outras lives para poder dar conta de responder, sem ficar muito chato. sábado, Diga. a gente vai estar aqui de novo sábado com Daniele Coutinho, professora, historiadora, professora, mestra. Ela não gosta de Escritora. doutoranda. Ela gosta de ser apresentada só como Daniele Coutinho, professora do município do Rio de Janeiro, mas a gente dá o completo, depois ela briga com a gente. E a gente vai trocar uma ideia. Maravilhosa. Então, ela é muitas Sábado, coisas também. a gente vai trocar uma ideia sobre o uso de literatura, né, na sala de aula. E ela vai trazer os livros que ela utiliza, que ela já utilizou, enfim, os resultados do trabalho e tal, e como fazer isso, né? Como levar a literatura, principalmente a nossa literatura, para a sala de aula, né? Fazer um trabalho aí de nadar contra a corrente. É isso, fechou? É isso. Muito obrigada a todos que permaneceram aqui até esse momento. Cíntia falou que convidou uma galera, obrigada. E é isso. Estamos aqui à disposição. Beijos. Beijos com álcool gel para todos.